Rádio Fatos. Governo populista é aquele que, por carência de capacidade e inteligência da sua equipe, obviamente sem competência para fazer o país arrecadar e crescer pela sua capacidade de produzir com os recursos naturais que tem, apela por tirar dinheiro do bolso do cidadão através da arbitrariedade dos impostos e utiliza-se da demagogia de distribuir esmolas para as camadas mais pobres em busca unicamente dos votos, que o sustenta no poder. É o que diz Alamar Regis no seu comentário de hoje. Alamar. Oi, amigos. Uma das estratégias muito utilizadas por diversos governos no mundo é o chamado populismo. O que vem a ser isto? São medidas demagogas e politiqueiras tomadas pelo governo de um país para enganar a população mais pobre, considerando que matematicamente os chamados pobres representam a grande maioria que dá votos. Aí o governo apela para a tapeação a esse povo, com esmolas e coisinhas que fazem com que essa camada da população comece a achar que ele é bonzinho, é caridoso, está muito preocupado com ele. Devido à limitação da capacidade de pensar e raciocinar, pelo baixo nível de escolaridade e pela precariedade como vive, esse povo não consegue perceber o perigo que significa esse tipo de opção por um governo de um país no qual ele é a principal vítima. Aí se pergunta: quando é que um governo apela para as medidas populistas, assistencialistas e demagogas? Quando ele não tem competência para realizar grandes obras, grandes empreendimentos, grande incentivo à produção e grandes ações no país que fazem com que o povo passe a admirá-lo pela sua inteligência, pelo dinamismo da sua equipe e pelo diferencial que ele de fato proporciona ao país. Seria o caso daquele governo que, independente do partido a que pertença, seria aplaudido de pé pelo povo, porque as suas realizações estariam explícitas para todo mundo ver, e por mais burro que fosse o cidadão, não teria como negar. Mas não é o que acontece com o governo populista, que pela sua inteligência de jumento, geralmente formado por equipes dirigidas por energúmenos, em vez de produção, toma as seguintes decisões. Ministro de Estado não é designado por competência e capacidade técnica, e sim por indicação de um partido que faça parte da chamada base de apoio, não importa que seja um imbecil qualquer que não vai para o ministério para desempenhar bem as atividades fins daquele ministério. Vai para fazer bem as jogadas políticas para atender conveniências. Em vez de focar mais nas ideias de mais produção para ter mais faturamento, ele recorre a aumento de impostos, porque é a forma mais fácil que ele tem de arrecadar, porque é só meter a mão no bolso da população que está tudo resolvido. E nesta ideia nefanda, pela sua incompetência, ele opta por tirar cada vez mais dinheiro dos chamados ricos para desenvolver os seus projetos de demagogia, porque na sua cabeça toda pessoa que venceu na vida, na maioria das vezes pelo estudo e pela seriedade como levou a própria vida, necessariamente explorou os chamados mais pobres, deve ter roubado alguém para ter o que tem e por isso merece ser punido. Ou seja, esse tipo de governo desestimula as pessoas a estudar, a pesquisar, a se empenhar na vida para adquirir conhecimentos e a ter um melhor padrão de vida, já que ela certamente vai ser considerada como bandida pela qualificação de burguesia e elite dominante que vai receber. Então, diante de tal situação, torna-se necessário que toda a população abra os seus olhos para isto. O que você, consultando a sua inteligência, mais recomenda? Um governo que usa a inteligência para explorar os recursos naturais do seu país, para produzir cada vez mais, investir em tecnologia e ganhar pelo que produz, ou um governo que, pela falta dessa competência, prefere comodamente optar por tirar dinheiro dos que tem para bajular populações mais pobres em busca de votos, já que a sua estratégia é apenas eleitoreira? Não estou aqui falando contra e nem a favor de partido nenhum.
Estou falando sobre ideias, para que o povo as coloque em sua cabeça e comece a raciocinar por si só, e não pelas malandragens e sem-vergonhices das propagandas partidárias. Pense nisto com seriedade e veja o quanto é importante a nossa ação racional nas próximas eleições em nosso país. Está tudo nas nossas mãos. E a edição desta sexta-feira do Jornal Rádio Fatos vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Até mais. Voltaremos a nos falar só na segunda-feira. Um final de semana excelente a todos e até lá. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.